Então venha comigo, agora a gente vai treinar neste vídeo, vamos treinar o tempo e o modo verbal, tá bom? Então é só para identificar. Adriana, minha filha, eu tenho muita dificuldade com isso, como é que eu faço? Toda vez que você tiver um verbo e você não souber o tempo dele, ó, eu vou fazer devagar os primeiros, ó. Você joga o verbo para o infinitivo. Confessar. Primeiro passo é jogar o verbo para o infinitivo. Ó, o primeiro passo, quando você não souber, jogue o verbo para o infinitivo. Isso, nessas frases aqui, isso pode ser óbvio, mas nas questões, isso vai ser de grande valia. Esses dois passos para você identificar o modo e o tempo dos verbos, tá bom? Só 2 passos, vou repetir. Esse exercício de fixação ele ainda é bem tranquilinho. Mas quando a gente entrar nas questões, você pode usar esses 2 passos caso você tenha dificuldade. Talvez você precise, se você tem dificuldade nesse assunto. Então, é bom anotar. Vai, ó. Primeiro passo, jogue o verbo para o infinitivo. Jogue o verbo para o infinitivo, que é para você trabalhar o verbo da forma como ele é. Segundo passo, use os mecanismos, os macetes de hoje, ontem, antigamente. Anteponha esses advérbios à forma verbal para saber qual tempo é, entendeu? Use os mecanismos que eu te ensinei. Hoje, ontem, antigamente. Então vem, ó, confessou é o verbo confessar. E é o verbo confessar antecedido de ontem. Ontem ele confessou. Se é ontem, então o primeiro está no pretérito perfeito do indicativo. E vamos ao segundo. Segundo, ó, amigo que estava endividado. Jogue o verbo para o infinitivo, ó. Esse é o verbo estar. Agora, anteponha ali, use o antigamente. Antigamente estava. Antigamente, não é o antigamente estava? Então, quando você usa o antigamente, dá para ver que ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Aproveite o exercício básico, tá? E coloque mesmo o tempo e o modo, não é só o tempo, coloque também o modo. Vai, letra B, quando ela chegar. Esse é o verbo chegar. O infinitivo é idêntico à forma que nós temos aí, né? Ele é o verbo chegar. E aqui eu já tenho o próprio mecanismo, que é o quando. O quando já é a pista aqui. Então, quando ela chegar, dá para ver por esse quando aí, que é o futuro do subjuntivo. Eu costumo dizer que essa aula, mesmo que ela não seja útil a você, mesmo que você já saiba tudo, você pode usá-la para ensinar a alguém. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade em ensinar verbos para minha filha quando ela começou a estudar. Eu não sabia como falar a linguagem dela. Então eu tive muita, você vai dizer, mas Adriana, você é professora, mas eu tive muita dificuldade porque eu ficava preocupada de subir muito o nível. E aí eu usei essa linguagem, entendeu? Ou seja, a linguagem que eu estou usando aqui com você é uma linguagem que a gente pode usar para uma criança que esteja lá com os 9, 10 anos aprendendo conjugação verbal, tá bom? Então você pode usar em casa, com os amigos, com os inimigos também. Vamos embora. Vamos é o verbo ir. Vamos é o verbo ir. Ir, jogue para o infinitivo, para você saber de que verbo se trata. Muitos alunos têm dificuldade de jogar para o infinitivo. Eles falam, Adriana, não sei nem que verbo é esse, minha filha. Na hora de jogar para o infinitivo, você olha o contexto, ó, vamos embora é verbo ir, de ir embora. Então, olha o contexto para jogar o verbo para o infinitivo, tá? Tá, agora use o mecanismo, ó, vamos, não é hoje. Hoje vamos. Não é o hoje, é o ir e é o hoje. Hoje vamos. Quando eu coloco o hoje, dá para ver que ele está no presente do indicativo. Indicativo, tá bom? Hoje vamos. Letra C, o relatório atribui a vários fatores a possível falta de água. Esse é o verbo atribuir. Esse é o verbo atribuir. E é o hoje. Vou colocando os mecanismos aqui ao lado, ó. É o hoje. Ele atribui hoje. Hoje. Anteponha o advérbio hoje, que você vai ver que ele está no presente do indicativo. O relatório atribui hoje. Ele está no presente do
indicativo, tá bom? Vou abreviando aqui com você. Próxima, os desafios futuros serão. Adriana, eu tenho dificuldade de jogar o verbo para o infinitivo. É comum. Para você jogá-lo para o infinitivo, veja o contexto, ó. Serão muitos, os desafios serão muitos. Esse é o verbo ser, que está no futuro. Amanhã, vou colocar o amanhã mais fácil. Amanhã serão. Quando eu coloco o amanhã, aí sim dá para ver que ele está no futuro do presente. É só você colocar o amanhã que você percebe que é futuro do presente, tá? Futuro do presente. Se tivesse dinheiro, esse é o verbo ter. Veja, e o mecanismo já está aqui, ó. A dica está aqui antes dele. Se tivesse dinheiro, esse ser já te mostra que ele é o quê? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele é o pretérito imperfeito do subjuntivo, se tivesse. Depois, temos o verbo estar, né? Temos o verbo estar. Então, vem comigo, ó. Estar, ó, estar, e a terminação ria, estaria, né? Então é o ria. Ria é o futuro do pretérito, Então repare o ganho que se tem diante de um exercício como esse. Você consegue perceber o ganho que se tem? Para muitos, repito, esse exercício pode ser até desnecessário, porque muita gente sabe e nem sabe explicar por que sabe, né? Se você está neste grupo que olha e fala assim, Adriana, se tivesse dinheiro eu já sei que esse tivesse aí é imperfeito do subjuntivo, minha filha, agora não me pergunte por quê, eu sei que sim. Se você está neste primeiro grupo, que é o grupo que sabe qual é o tempo e o modo, mas não sabe explicar por quê, significa que você internalizou. Ótimo, agora é só aplicar nas questões de concursos. Se você já consegue olhar para as frases, identificar sem pensar o tempo e o modo do verbo, você já está preparado para as questões em que as bancas pedem isso. Agora, se você tem dificuldade, e esse vídeo é para quem tem dificuldade, basta você seguir esses dois passos. Você joga o verbo para o infinitivo e use aqueles advérbios, anteponha esses verbos com esses advérbios para saber qual é o tempo. Se é o ontem, é o pretérito perfeito. Se é o antigamente, é o imperfeito. Se é o iria, é o futuro do pretérito. E isso já é um ganho absurdo, porque você não tem que conjugar desde o presente. O que você não pode é fazer o que eu fazia. Eu sofri muito com esse assunto, porque eu me lembro de que, para eu chegar ao futuro, eu tinha que começar do presente. Eu ficava assim, peraí, seria. Tá bom, seria o quê? Seria, não sei, peraí, vou conjugar desde o presente. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. E aí eu ficava conjugando, eu achava que eu tinha de ir do primeiro até o último. E aí, até chegar ao último, eu resolvi a questão com 10 minutos. Quando, na verdade, isso já tem que estar na pressão. Então, esses advérbios, ontem, antigamente, hoje, vão te ajudar a resolver as questões com mais celeridade. Agora, nós vamos fazer um caminho mais difícil ainda. Para fechar esses exercícios de fixação e entrarmos nas questões, nós vamos completar as lacunas, usando os mecanismos. Para cada tempo desses, rapidamente, você usa o mecanismo, o macete, o advérbio. Então, a banca pediu o pretérito imperfeito do verbo caber. Eu vou usar o antigamente. E daí por diante, tá bom? Então, para fechar, vamos ao segundo exercício. Você vai fazer agora um pouco mais difícil. Você vai olhar para o tempo que a banca pede, que o exercício pede, e sem precisar conjugar desde o início, você vai direto ao que ela quer. Então, vem, ó. Todas as amigas, é o verbo trabalhar no presente do indicativo. Presente do indicativo é o hoje, hoje. Use o mecanismo, se você ainda não sabe. Hoje, hoje. Depois procure o sujeito. Qual é o sujeito? Amigas. É terceira pessoa do plural. As amigas são elas. Terceira pessoa do plural. Então, todas as amigas, elas trabalham juntas. Então, vou colocar aqui embaixo, trabalham. Vou preenchendo aqui embaixo, tá bom? Todas as amigas trabalham. Vamos para a letra B. Letra B diz assim, a aula é o verbo acabar, futuro do presente do indicativo. Futuro do presente é o amanhã. Então, você só vai fazer duas coisas nesse exercício.
achar o advérbio, que vai ser o mecanismo para você chegar ao tempo que você quer, e achar o sujeito. Ó, a aula é ela, é terceira pessoa do singular. Ela, tá? Então, ela, ó, amanhã, coloque o amanhã. A aula amanhã acabará. É só colocar o amanhã antes do verbo. A aula acabará mais cedo hoje. Amanhã acabará. Na letra C, antigamente aquela loja, veja, é o verbo vender no pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito é o antigamente. E o antigamente já estava ali na frase, olha que coisa boa, ele já apareceu, tá bom? E aí você vai colocar o verbo na terceira pessoa do singular, porque aquela loja é ela. Então, antigamente ela, verbo vender, antigamente ela vendia. Você entendeu? É isso que você vai fazer nas questões, olhe para mim. Você vai colocar o antigamente antes do verbo. Antigamente ela vendia. Em vez de conjugar desde o presente. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Pretérito perfeito, eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Pretérito perfeito, eu vendia, tu... Não precisa. Se a banca pediu o pretérito imperfeito, você já vai com o antigamente. Antigamente ela vendia. Antigamente é o mecanismo, tá bom? Depois, letra D, se eu quero o verbo ter no futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo é o quando. Verbo ter, quando. Quando, ó, cuidado que vem um C aqui, mas tá vendo esse C? Esse C não está pedindo o imperfeito do subjuntivo, está pedindo o futuro do subjuntivo. Cuidado para não achar que esse C aí, tá bom? Tá pedindo o imperfeito do subjuntivo, ele está pedindo o futuro, tá? Tá bom, agora eu tenho que achar o sujeito, presta atenção. Sujeito, eu tenho que achar para eu saber qual é a pessoa, você entendeu? Eu tenho que achar a pessoa, ó. Faça, tá vendo? Faça, eu vou ao verbo que está ao lado para saber o sujeito. Qual é o sujeito do faça? Faça você, ó, faça você. Então, vai ser o você. Se você tiver coragem. Então, cuidado aqui. Por quê? Porque você teve de ir ao verbo ao lado para achar o sujeito. O sujeito aqui estava oculto, estava elíptico. Você teve de pedir aí arrego ao verbo da frase seguinte, porque aquele verbo é que demonstrou no contexto quem era o sujeito. Faça você. Esse verbo aí, faça, é o verbo que está no imperativo. Que você faça é o imperativo você. Lembrando que o imperativo você nasce do presente do subjuntivo. Que você faça. Ele é igual ao presente do subjuntivo, lembra? Então, se tiver, se você tiver, sujeito é você, se você tiver. Letra E. Talvez o elevador do prédio não... Ó, verbo funcionar no presente do subjuntivo. Basta colocar o que. O presente do subjuntivo é aquele em que eu uso o que antes do verbo. E, ó, o elevador do prédio é o sujeito. Está na terceira pessoa do singular, ele. Ele, ó. Talvez o elevador do prédio, ele, tá bom? Pronto, agora você tem o sujeito e você tem um mecanismo, que é o quê? Que ele funcione. Que eu funcione, que tu funciones, que ele funcione. Funcione. Outra coisa, todas as dificuldades que os meus alunos têm, eu tinha muita dificuldade em português. Então, por isso é que eu me tornei muito forte nisso, porque eu fui procurando a lógica. Eu tinha dificuldade com aquelas aulas em que queriam me enfiar goela dentro aquela conjugação. Eu ficava assim, gente, por que isso? Então, por isso é que eu tinha tanta dificuldade que eu tive que ir muito atrás sozinha. E eu me lembro de que eu tinha dificuldade de ir ao ele. Quando me pediam a terceira pessoa, eu tinha que começar da primeira. Eu não conseguia ir à terceira. Se isso acontece com você, tá tudo bem. Vou repetir. Comece da primeira. Eu tinha dificuldade, por exemplo, aqui tá pedindo a terceira pessoa, talvez o elevador, ou seja, ele. Mas eu tinha dificuldade de ir ao ele. Eu tinha que começar do eu. Tudo bem começar do eu. Você começa da primeira pessoa. Que eu funcione.
que tu funciones, que ele funcione. Entendeu? Se você tiver que engatar a primeira para chegar à terceira ou aonde você quiser, lembra aquele carro que morre. O carro que morre, todo mundo, eu era desse tipo, eu tinha que sempre empurrar da primeira pessoa. Eu não conseguia, por exemplo, a banca me pediu o nós. A banca não, que não era o caso. Mas o exercício me pediu o nós. Eu não conseguia na pressão ter o nós, eu tinha que ir do eu. Então, é aquilo que eu te falei. Engate a primeira e depois siga até a pessoa que você quer. Entendeu? Agora, tem gente que não precisa de nada disso, aí vai direto à terceira. Então, ó, talvez o elevador do prédio não funcione, tá bom? Vem comigo, letra F. A criança já... Ó, aqui é o verbo jantar no pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é urá. É urá, tudo bem? Mais que perfeito é urá, bebera, comera, é urá, é o outrora. Então, vamos lá, ó. Então, vamos ao sujeito. Sujeito é a criança. A criança é terceira pessoa do singular, ela. Eu posso começar do eu, se eu tiver dificuldade. Então, eu jantara, tu jantaras, ela, nesse caso aí a criança, já jantara. Jantara. Quando os pais... Agora vamos ao verbo chegar, pretérito perfeito do indicativo, que é o ontem. Pretérito perfeito é o ontem. E eu quero a terceira pessoa, né? Os pais é terceira pessoa do plural. Eles. Eles. Então, vamos lá. Eles, ó, é o ontem. Se você tiver dificuldade, vai desde o primeiro, ó. Ontem eu cheguei. Eu vou desde o primeiro, tá? Ontem eu cheguei, eu quero chegar a eles. Então, ó, ontem eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Nós chegamos, vós chegastes, eles chegaram. Eles chegaram. Os pais chegaram. Entendeu? Quando os pais chegaram... Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se cabe. Chegaram. Cheguei, chegaste, chegou. Chegamos, chegastes, chegaram. É o pretérito perfeito. Ontem, tá bom? Entendeu que toda vez que te pedirem um tempo verbal, você só tem que começar, engatar a primeira e achar o sujeito. Por que eu tenho que achar o sujeito, Adri? Porque o verbo concorda com o sujeito. Então, se você não achar o sujeito, não souber em que pessoa o sujeito está, você não vai fazer a flexão correta. Entendeu? Vamos para a última. Ó, se, ó, então vamos lá. Esse é o verbo estudar, estudar. No pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo é o se. Se eu comesse, se eu bebesse, tu, né? Se eu comesse, se eu bebesse, se eu falasse, né? Então, é o se. Então, vamos lá. Se... Qual é o sujeito? Qual é o sujeito? O sujeito não aparece. Ó, o sujeito não aparece nem aqui, nem aqui. O sujeito está oculto nos dois casos. O sujeito, repare que há aí duas lacunas a serem preenchidas, e nas duas lacunas você não tem o sujeito. Então, você vai, pelo contexto, pressupor um sujeito. Muitas vezes o sujeito vem elíptico, vem oculto e pode ser identificado no contexto. Como aí está fora de um contexto, só tem uma frase, né? Então, eu vou colocar como se fosse ele. Tá? Eu vou pressupor que seja ele, terceira pessoa do singular. Vou pressupor, tá? Então, mas é um chute, porque está fora de um contexto. Quando é assim, normalmente em prova vem no contexto e fica melhor. Se estudasse, ó, vou usar o ele. Se estudasse, se eu estudasse, tu estudasse, se ele estudasse. Agora vamos ao conseguir, futuro do pretérito. Futuro do pretérito é uria. Pronto. Se estudasse, conseguiria. Conseguiria boa nota. Se estudasse, conseguiria boa nota, uma boa nota, tá bom? Pode ser eu, o sujeito, se eu estudasse, conseguiria, pode ser ele, pode ser eu, está fora de um contexto. De qualquer maneira, se fosse eu, ficaria igual. Se eu estudasse, eu conseguiria uma boa nota. Se ele estudasse, ele conseguiria uma boa nota, entendeu? Como está fora aí, eu pressupus que pode ser eu ou ele, mas as duas formas seriam idênticas. Pegou o raciocínio? Dri, o que a gente está fazendo aqui, minha filha? A gente está, neste vídeo, treinando com exercícios de identificação dos tempos verbais. Quando você começa a mapear as bancas,
verbos é um dos assuntos mais pedidos em todas as bancas, porque, afinal, verbos é um dos assuntos que fazem a nossa língua complexa. Aliás, todas as línguas são complexas, todas têm o mesmo grau de complexidade. Não existe língua mais difícil que outra, mas existem tópicos que são mais difíceis, trazem mais complexidade em uma língua do que em outra. Na nossa língua portuguesa, verbos é muito mais difícil estudar verbos do que estudar verbos, por exemplo, no inglês. Isso é fato. Então, é por isso que é tão difícil. E aí as bancas, o que elas fazem? Elas vão separando os modelos de questão. Você está treinando o primeiro modelo de questão, que é aquele em que você tem que identificar o tempo do verbo. Identificar. Então, você já sabe fazer isso.